Boa noite a todos. Hoje vou compartilhar com vocês a habilidade mais valiosa que existe quando falamos de manifestação. Não se trata de aprender a imaginar, visualizar ou aplicar técnicas. O que você vai descobrir esta noite é como permanecer no estado desejado, porque essa é a verdade que a maioria das pessoas nunca compreende de verdade. Você pode assumir sua intenção com perfeição. Pode entrar no estado de realização do desejo com clareza. Pode sentir tudo isso profundamente por um instante. Mas se não conseguir se manter ali, se sair desse estado uma hora depois, um dia depois ou uma semana depois, seu desejo nunca se concretizará na realidade. O segredo da manifestação não está em entrar no estado, mas em permanecer nele. E é exatamente isso que vamos aprender hoje. Você vai entender como se manter fiel à sua convicção mesmo quando a realidade externa parece contradizê-la. Vai descobrir como fortalecer sua fé quando a dúvida surgir. E, acima de tudo, vai aprender a viver no estado desejado de forma tão natural e completa que nada será capaz de tirá-lo dali. Está preparado para se tornar inabalável? Então vamos começar. Primeiro, deixe-me mostrar o padrão que destrói a maioria das manifestações. Uma pessoa tem um desejo. Ela estuda as leis da manifestação, fica entusiasmada, visualiza e sente tudo com perfeição por 20 minutos. Acredita que seu desejo já se realizou. Sente-se rica, amada, bem-sucedida, saudável. Adormece no estado mais elevado de consciência. Mas, ao acordar na manhã seguinte, a primeira coisa que faz é verificar sua realidade. E lá está ela, as mesmas circunstâncias de sempre, olhando de volta. Nesse exato momento, o momento decisivo, ela sai do estado. Pensa, não está funcionando. Talvez eu tenha feito algo errado. Talvez não seja bom nisso. Talvez meu desejo nunca se realize. No instante em que abandona o estado, deixa de criar sua realidade desejada e passa a alimentar dúvida, escassez e espera. Esse é o ciclo que aprisiona 99% dos estudantes. Eles entram no estado com facilidade, mas não conseguem permanecer nele. São abalados pelas circunstâncias, pelo tempo, pela incerteza, pela impaciência ou pelas opiniões alheias. Mas hoje esse ciclo chega ao fim. Hoje você vai aprender a se manter no estado, aconteça o que acontecer. Antes de ensinar como permanecer no estado, é preciso entender o que ele realmente é. Um estado não é um humor passageiro. Não é uma emoção temporária que vem e vai. Um estado é uma constelação completa de consciência. É um modo de ser integral. É como você pensa, como se sente, o que assume como verdade, o que espera, o que dá como certo, como se vê e como enxerga o mundo. Imagine a consciência como um imenso palácio com infinitas salas. Cada sala representa um estado diferente. A sala da pobreza é um estado. A sala da riqueza é outro. A sala da solidão é um estado. A sala do amor é outro. Cada sala, cada estado, é completo e autossuficiente. Quando você está na sala da pobreza, tudo ali reflete essa realidade. Seus pensamentos são pensamentos de pobreza. Seus sentimentos são sentimentos de escassez. Suas crenças são crenças limitadas. A visão da janela mostra um mundo de carências. Mas quando você se move para a sala da riqueza, tudo se transforma. Seus pensamentos se tornam pensamentos de abundância. Seus sentimentos são de plenitude. Suas crenças são de prosperidade. A visão da janela revela um mundo de oportunidades. Você está sempre em algum estado. Não existe momento em que não esteja ocupando um. A questão é, qual estado você escolheu habitar? E, mais importante ainda, como faz para permanecer nele? O primeiro princípio para se manter em um estado é entender, não apenas acreditar, mas saber com convicção que esse estado é real. O estado da riqueza é tão real quanto o estado da pobreza. O estado de ser amado é tão real quanto o estado da solidão. O estado da saúde é tão real quanto o estado da doença. Esses não são devaneios ou fantasias. São estados de consciência que existem agora mesmo. Quando você assume a riqueza, quando entra no estado de ser uma pessoa próspera, não está criando algo novo.
Está apenas mudando de uma sala para outra, ambas já existentes. A sala da riqueza sempre esteve lá, você é que não a ocupava antes. Essa compreensão é fundamental porque elimina a dúvida. Você não está tentando criar um estado do zero. Não está tentando fazer algo acontecer. Está simplesmente escolhendo habitar um estado que já existe. E quando entende que riqueza, amor, saúde e sucesso são estados reais de consciência, permanecer neles se torna muito mais fácil. Você não está sustentando uma fantasia. Está vivendo uma realidade. O fato de um mundo físico ainda não ter se alinhado a isso não importa. Na consciência, que é a única realidade que cria, você já está nesse estado. Agora, deixe-me apresentar a palavra mais importante no processo de manifestação: habitar. Habitar significa viver, residir, fazer daquele lugar o seu lar. Você não visita o estado desejado. Não passa lá de vez em quando. Você habita nele. A maioria das pessoas apenas visita seu estado desejado. Vão até lá durante uma técnica de 20 minutos, sentem-se maravilhosamente bem e depois voltam para o estado antigo pelo resto do dia. Isso não é habitar. É uma visita rápida. Para manifestar, é preciso habitar o estado desejado. É preciso torná-lo sua casa. Viver ali, pensar dali, sentir a partir dali, ser aquele estado. Não por 20 minutos, mas como sua residência permanente. E como se faz para habitar um estado? Vou mostrar agora. No momento em que acorda, antes de se mexer, antes de checar notícias ou planejar o dia, você escolhe onde vai habitar naquele dia. No estado entre o sono e a vigília, você está altamente receptivo. Esse é o momento ideal para definir seu estado de habitação diário. Pergunte-se: onde vou habitar hoje? No estado de já ter o que desejo ou no estado de ainda estar esperando por isso? Então, imediatamente, assuma o estado de já ter realizado o seu desejo. Sinta-se como essa pessoa. Não um dia, não quando se manifestar. Agora. Você já é essa pessoa. Isso leva apenas 30 segundos. 30 segundos para estabelecer sua morada pelo dia inteiro. A maioria das pessoas pula essa etapa. Acordam e automaticamente voltam para o estado em que estavam no dia anterior: preocupação, falta ou desejo. Começam o dia na sala errada. Mas você, que está aprendendo a permanecer no estado, começa a cada dia escolhendo conscientemente sua morada. Acorda no estado de desejo realizado. Esse estabelecimento matinal cria um impulso. Fica muito mais fácil se manter no estado o dia todo quando você inicia nele. Aqui está a verdade. Durante o dia, você vai sair do estado. Principalmente no começo, isso é normal e esperado. Alguém pode dizer algo que desperte dúvida. Você pode ver uma situação que contradiga sua convicção. Um padrão de pensamento antigo pode surgir e, sem perceber, você terá saído do estado. Isso não é um fracasso. É apenas parte do processo de aprender um novo hábito. O segredo não é nunca sair do estado, mas perceber rapidamente quando isso acontece. Você não luta contra ela, a onda passa por você e se dissipa. Mas se você se agarra a ela, se começa a questionar, a duvidar da dúvida, você é arrastado para o mar da incerteza. A dúvida só tem poder quando você lhe dá atenção. Quando você a reconhece e a deixa passar, ela perde força. Outra estratégia poderosa é antecipar a dúvida. Antes mesmo que ela surja, prepare-se. Diga a si mesmo: sei que a dúvida vai aparecer. Quando isso acontecer, não vou me surpreender. Vou reconhecê-la como um sinal de que estou no caminho certo, porque estou deixando para trás o antigo estado. E então voltarei imediatamente para o estado desejado. Quando você antecipa a dúvida, ela perde o elemento surpresa. Você não é pego de surpresa, não é dominado por ela. Em vez disso, você a vê como o que ela realmente é: um último esforço do velho estado para se manter vivo. Agora, vamos falar sobre a importância da persistência. Muitas pessoas desistem porque não veem resultados imediatos. Elas assumem o estado desejado por alguns dias, talvez uma semana, e quando nada muda no mundo físico, concluem que o método não funciona. Mas aqui está a verdade:
A persistência não é sobre repetição mecânica. Não é sobre dizer as mesmas palavras ou fazer os mesmos gestos todos os dias. Persistência é sobre manter a convicção interna, mesmo quando o mundo externo parece contradizê-la. Imagine que você está construindo uma casa. Nos primeiros dias, você cava o alicerce. Não há nada visível acima do solo, mas o trabalho mais importante está acontecendo embaixo da terra. Se você parar agora, a casa nunca será construída. Mas se continuar, mesmo sem ver resultados imediatos, em breve as paredes começarão a subir, o telhado será colocado, e a casa se tornará real. O mesmo acontece com a manifestação. Nos primeiros dias, semanas ou até meses, pode parecer que nada está acontecendo. Mas, na verdade, você está cavando o alicerce da sua nova realidade. Cada vez que você retorna ao estado desejado, cada vez que você recusa a dúvida, cada vez que você assume a convicção interna, você está fortalecendo esse alicerce. E aqui está algo crucial: a persistência não é sobre força de vontade. Não é sobre se esforçar para acreditar. É sobre criar um novo hábito de consciência. No começo, pode parecer difícil, como aprender a andar de bicicleta ou dirigir um carro. Você precisa prestar atenção em cada movimento, em cada pensamento. Mas com o tempo, isso se torna automático. Você não precisa mais se lembrar de como pedalar ou como trocar as marchas. Da mesma forma, com o tempo, assumir o estado desejado se tornará natural. Você não precisará mais se esforçar para acreditar. Você simplesmente será a pessoa que já tem o que deseja. Por fim, lembre-se de que a manifestação não é um evento único. Não é algo que acontece de uma vez e pronto. É um processo contínuo de alinhamento. Cada vez que você escolhe o estado desejado em vez do antigo, você está se alinhando um pouco mais com a sua realidade. Cada vez que você recusa a dúvida, você está fortalecendo esse alinhamento. E, aos poucos, o mundo externo começará a refletir o que você já sabe ser verdade internamente. A chave está em entender que você não está tentando mudar o mundo externo diretamente. Você está mudando a sua consciência, e o mundo externo é apenas um reflexo dessa mudança. Quando você se torna a pessoa que já tem o que deseja, o mundo não tem escolha a não ser se ajustar. Não porque você forçou, não porque você manipulou, mas porque você se tornou um imã para essa realidade. A persistência, então, não é sobre esperar passivamente. É sobre se tornar ativamente a versão de si mesmo que já vive na realidade desejada. E, ao fazer isso, você descobre que a manifestação não é um mistério. É uma lei tão natural quanto a gravidade. A transformação que ocorre quando a consciência se expande. Não se trata de uma batalha contra a dúvida, mas de um reconhecimento de que ela é apenas um eco do passado, uma sombra que se dissipa quando você se recusa a alimentá-la. A dúvida não tem substância própria, ela só existe porque você, por um instante, lhe dá espaço. Mas quando você se mantém firme na sua suposição, na certeza de que já é quem deseja ser, a dúvida perde seu poder. Ela vem como uma onda, mas você não é a onda. Você é a rocha que a observa passar, imóvel, inabalável. Para ancorar essa imobilidade, existem 3 práticas que funcionam como alicerces. A primeira é a sensação. Durante o seu dia, volte repetidamente ao sentimento de já ter realizado o seu desejo. Não basta fazer isso uma vez, nem apenas durante exercícios específicos. A cada hora, se necessário, pare por 30 segundos. Feche os olhos, se puder, ou simplesmente aquiete-se. Sinta-se como a pessoa que já conquistou aquilo que busca. Sinta a abundância, o amor, a saúde, o sucesso, não como algo distante, mas como uma realidade presente. Esse sentimento é o seu porto seguro. Quando a dúvida surgir, quando as circunstâncias parecerem gritar o contrário, quando o tempo parecer se arrastar, retorne a essa sensação. Ela o reconecta instantaneamente ao estado desejado. Faça disso um hábito. A cada hora, por 30 segundos, volte a sentir. Essa prática constante impede que você se afaste demais do seu centro. Você não pode se perder quando retorna ao porto a cada instante. A segunda âncora é a gratidão.
A gratidão é uma das ferramentas mais poderosas para permanecer no estado, porque ela pressupõe posse. Você não agradece por algo que não tem. Você agradece por algo que já recebeu. Quando pratica a gratidão pelo seu desejo como se ele já fosse seu, como se já estivesse realizado, você está assumindo o fim. E assumir o fim é habitar o estado. Durante o seu dia, seja grato pelo que deseja. Obrigado pela minha riqueza. Obrigado por esse relacionamento perfeito. Obrigado pela minha saúde. Obrigado por isso já estar feito. Não agradeça por algo que virá, mas por algo que já é. Essa gratidão o mantém ancorado na realidade de já possuir. É impossível ser grato por algo e, ao mesmo tempo, acreditar que não o tem. Gratidão e falta não coexistem. A terceira âncora é a revisão. Toda noite, antes de praticar o estado semelhante ao sono, reserve 5 minutos para revisar o seu dia. Pense em cada momento em que saiu do estado. O que o fez duvidar? O que desencadeou medo ou pensamento negativo? Identifique esses instantes e os revise. Reproduza-os na sua imaginação, mas dessa vez responda a partir do seu estado desejado. Alguém disse algo que o fez questionar? Revise. Imagine-se ouvindo aquelas palavras e permanecendo completamente inabalável na sua suposição. Olhou para sua conta bancária e sentiu medo? Revise. Imagine-se verificando o saldo e sentindo paz, porque sabe que é rico em consciência. As circunstâncias contradisseram a sua suposição? Revise-as, imagine-se diante delas e sorrindo, sabendo que o espelho está mostrando apenas o reflexo antigo, enquanto a nova realidade já está estabelecida na sua mente. Essa revisão noturna tem 2 propósitos. Primeiro, ela limpa qualquer dano causado durante o dia. Você está, literalmente, reescrevendo o dia para que, na sua consciência, tenha permanecido no estado sem falhas. Segundo, ela o treina. Cada vez que revisa um momento em que saiu do estado, você está ensinando a si mesmo como reagir corretamente. Está ensaiando a permanência no estado e, no dia seguinte, quando uma situação semelhante surgir, será mais fácil permanecer firme, porque já praticou isso na imaginação. Agora, como saber se você realmente aprendeu a habitar o estado? Existe um teste, e ele se chama descanso. Descanso, aqui, não significa inércia, mas a confiança de que o trabalho já foi feito. Quando você consegue imaginar o seu desejo, assumi-lo e, então, deixá-lo ir, não por abandono, não por esquecimento, mas por uma certeza tranquila de que já está realizado, você alcançou o descanso. Não há necessidade de verificar obsessivamente, de esperar ansiosamente ou de analisar sem parar. Quando você planta a semente na consciência e, depois, confia na colheita, sem precisar cavar a terra a cada 5 minutos para ver se brotou, você dominou a arte de habitar o estado. Esse é o teste definitivo. Você consegue assumir o seu desejo e, em seguida, seguir com a sua vida de forma natural e serena, sem a necessidade constante de monitorar se está funcionando? Se não consegue descansar, se está sempre buscando sinais, provas e evidências, ainda não habita verdadeiramente o estado. Você ainda está tentando alcançar o desejo, em vez de viver como se já o possuísse. Mas quando consegue descansar, quando acorda pela manhã e segue o seu dia como a pessoa que já tem o que deseja, sem pensar em quando isso virá, mas simplesmente sendo quem já é, você entrou no descanso. E, no descanso, a colheita chega rapidamente. O sinal mais claro de que você está habitando o estado com sucesso é quando seu desejo se torna natural. Não algo emocionante, não algo especial, não algo em que você pensa o tempo todo, mas algo normal, ordinário. Pense nas coisas que você já tem. Você pensa nelas o dia inteiro? Fica animado toda vez que se lembra delas? Espera que permaneçam com você? Não. Elas simplesmente são suas. São tão naturalmente suas que você as dá como certas. Quando o seu desejo atinge essa qualidade, quando parece tão natural ser rico, ser amado, ser saudável, ser bem-sucedido que você quase esquece que está manifestando, você habita o estado perfeitamente. Essa naturalidade é o sinal de que você mudou de lugar. Não está mais visitando o estado da riqueza, você vive nele. Não está mais esperando pelo amor, você é amado.
Não está mais tentando ser bem-sucedido, você é bem-sucedido. E isso é tão normal que mal chama a sua atenção. Quando chega a essa naturalidade, a manifestação física é iminente. Por quê? Porque naturalidade significa que não há mais resistência, não há mais dúvida, não há mais divisão na consciência. Você está completa e totalmente no estado. E o mundo físico não tem escolha senão refletir um estado que é ocupado tão completamente. A verdade final sobre habitar o estado é que não se trata de perfeição. Você vai sair do estado. Às vezes, vai duvidar. Às vezes, vai se abalar. Isso é humano. Isso é normal. Não significa que falhou. Habitar o estado não é nunca sair dele, mas retornar rapidamente quando percebe que se afastou. É passar mais tempo no estado desejado do que no antigo. É fazer do estado desejado a sua casa. Mesmo que, ocasionalmente, faça viagens de volta ao estado antigo, com o tempo essas viagens se tornam mais curtas e menos frequentes. Até que, um dia, o estado desejado se torna tão natural que você quase nunca sai dele. Com o tempo, habitar o estado se torna algo sem esforço, porque você não está mais tentando permanecer nele. Você simplesmente é. Maestria. Não perfeição, não controle rígido, mas habitar com naturalidade e leveza o estado que você almeja. Neste exato momento, escolha onde irá residir. Na condição de quem já possui o que deseja ou na de quem ainda espera por isso? Decida agora. Assuma agora. Sinta agora. Você é a pessoa que já tem o que busca, não em algum dia futuro, mas aqui, na consciência, a única realidade que cria. E, a partir deste instante, sua única tarefa é permanecer ali. Habitar esse estado. Fazer dele o seu lar. Quando se desviar, retorne no mesmo instante. Quando a dúvida surgir, deixe-a passar sem se apegar. Quando as circunstâncias parecerem contradizer, lembre-se, elas são apenas o reflexo antigo. Mantenha-se no estado. Mor nele. Viva nele. Faça isso, e eu lhe garanto, com a mesma certeza com que o sol nasce, que o seu desejo se materializará em fato. Não porque você o forçou, não porque o mereceu, mas porque, primeiro, você se tornou aquilo na consciência. E o mundo físico não teve escolha senão espelhar o estado em que você decidiu habitar. Permaneça no estado, meus amigos. Essa é toda a lei, resumida em 4 palavras. Obrigado por estarem aqui, mais uma vez, nesta jornada rumo às profundezas da consciência. Lembrem-se, vocês não estão aqui por acaso. Estão porque suas almas já estão prontas para esta verdade. Levem esses ensinamentos e permitam que eles transformem não apenas suas mentes, mas toda a sua realidade. Até nos encontrarmos novamente na consciência, continuem assumindo sua grandeza e vivendo a partir do fim dos seus desejos. Este é o melhor dos ensinamentos. Nos vemos no próximo encontro.